Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de uma guerra que ajudou a Ásia a se libertar do jugo colonial europeu, do imperialismo europeu. Se você está curioso para saber qual que é essa guerra, fica aí que é logo depois da vinheta. A Primeira Guerra da Indochina ocorreu de 1946 a 1954. Mas como essa guerra acabou começando? O domínio francês na região ele foi iniciado a partir do século XIX, sob o comando de nome de Indochina Francesa. Essa colônia francesa incluía os reinos de Laos e Camboja, além de 3 províncias vietnamitas, Tonkin, ao norte, Annan ao centro e Cochinchina ao sul. E ainda havia um protetorado que era cedido pela China, chamado de Guangzhouwan, que atualmente ele se chama de Zhejiang, na China. A região foi ocupada gradativamente pela França entre 1862 a 1893. O domínio francês nesse território asiático foi interrompido quando o Japão resolveu atacar e invadir a região em 1940. Que ele tinha o objetivo, de fechar as possíveis rotas utilizadas pelos Estados Unidos para entregar as armas para os chineses na luta contra os japoneses, que foi durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O domínio japonês acabou motivando o fortalecimento dos movimentos de independência no Vietnã. Esse fortalecimento da independência na Indochina, muito mais no Vietnã, se deve a anos de insatisfação com a exploração colonial francesa e com a brutalidade imposta durante o domínio japonês naquela região. Membros de movimentos nacionalistas do Vietnã formaram a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, conhecido apenas como Viet Minh. Eles eram liderados pelo Ho Chi Minh. O Viet Minh se aliou com os Estados Unidos e com a China e se engajou na luta contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Esse movimento ele também defendia a expulsão definitiva de todos os franceses na região. Ao final da Segunda Guerra, as potências aliadas se reuniram na Conferência de Potsdam e decidiram dividir o Vietnã em 2 entidades a partir do paralelo 17N. Assim, a parte norte foi ocupada pelos chineses e a parte sul foi ocupada pelos britânicos. Só que o movimento liderado por Ho Chi Minh, que havia tomado o controle no norte do Vietnã, proclamou um governo republicano naquela região, tendo a Hanoi como capital. O sul do Vietnã foi entregue ao domínio francês de novo. A guerra se iniciou quando tropas francesas desembarcaram em Tonkin, norte do Vietnã, e atacaram o porto de Haiphong, em novembro de 1946. Eles tinham o objetivo de reaver o controle sobre o norte do Vietnã. Assim que a guerra entre as forças coloniais francesas e o Viet Minh foi travada, foram mobilizados cerca de 200 mil soldados pela França e enviados para a província de Tonkin. O exército francês era formado por forças coloniais de diversas nacionalidades: marroquinos, argelinos, tunisianos, cambodjanos, laosianos e alguns poucos franceses. As forças do Viet Minh, incapazes de atuar em confronto aberto e direto contra as tropas francesas, adotaram a tática de guerrilha, que alternava sabotagens com alguns ataques surpresa de alta intensidade e aquelas fugas estratégicas na selva do Vietnã. Demetrio Magnoli diz que a tática do Viet Minh foi provocar o desgaste e o enfraquecimento da França pouco a pouco. A balança de força desse conflito se alterou quando a Revolução Chinesa, em 1949, responsável por transformar a China em um país comunista, foi a partir dessa revolução as forças do Viet Minh
passaram a receber armamentos eficazes e armamentos modernos de China e União Soviética. Já os franceses, eles recebiam apoio dos Estados Unidos, preocupados com o crescimento do comunismo na região. A continuidade da guerra e a grande quantidade de mortes na batalha levaram a opinião pública francesa a pressionar o governo da França pedindo o conflito. No campo militar, o governo francês procurou promover o enfraquecimento do vietnamita, pelo corte de rotas pelas quais eram recebidos suprimentos dos chineses, por exemplo. Para que isso fosse possível, os franceses ocuparam a cidade de Dien Bien Phu, próxima à fronteira com Laos. O objetivo era provocar um confronto direto contra as tropas do Vietnã, e a partir desse confronto, enfraquecer o movimento, de forma geral. Só que a ocupação de Dien Bien Phu foi um fracasso para os franceses. A estratégia do Vietnã forçou os franceses a abandonarem a cidade e eles acabaram amargando um saldo de quase 2.000 mortos na batalha. A derrota amarga em Dien Bien Phu, aliada à pressão popular na França pelo fim da guerra, levou o governo francês a negociar a paz na Conferência de Genebra em 1954. Os Acordos de Genebra decretaram o fim do domínio colonial francês na região e instituíram a independência de Laos, Camboja e Vietnã. A respeito da independência vietnamita, foi decretado que o país seguiria dividido no paralelo 17, com o Vietnã do Norte liderado por Ho Chi Minh, e a sua capital seria Hanoi, e o Vietnã do Sul seria governado por Bao Dai, e teria a capital Saigon. Pouco tempo depois, Ngo Dinh Diem assumiu o poder no Vietnã do Sul. A unificação do país teve um acordo que era para acontecer a partir das eleições gerais de 1955. Só que a configuração do Vietnã após a oficialização de sua independência acabou motivando novas tensões que, com a rivalidade existente entre esses dois governos instalados, o do Norte e o do Sul, aliados aos interesses geopolíticos naquele contexto da Guerra Fria, acabaram conduzindo aquela região e o país Vietnã a uma nova guerra, que foi a Guerra do Vietnã, que se estendeu de 1959 a 1975, que já tem vídeo no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar como card no final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem aquele like, deem sugestões nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.